Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Uma boa noite a todos vocês do Facebook, do Jesus em Família, do nosso canal do YouTube, da Sociedade Espírita Paz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós temos então o nosso Evangelho no Lar. Tivemos um probleminha técnico com a palestrante, que não pôde estar conosco, lamentavelmente, mas nós iremos conduzir de qualquer forma o nosso culto do Evangelho do Lar, como a gente faz sempre, não é? E você já está, desde já, convidado a participar, então, tá? Participar como? Deixa ali nos comentários a sua opinião, aquilo que você entendeu, participa aqui com a gente, que aí o Paulo vai dar uma olhada ali nos comentários e vai passar para a gente poder fazer esse nosso culto do Evangelho no Lar, bem como a gente faz aqui em casa, como a gente faz nas casas onde são feitos os trabalhos do Evangelho no Lar, tá bom? Que é sempre, como você já sabe, a gente repete sempre, porque sempre tem algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, né? Então, a gente gosta de sempre frisar como é que se faz o culto do Evangelho no Lar. Então, você prepara a sua mesa, né? Não precisa ser uma mesa, né? A gente fala uma mesa porque a gente coloca a água para fluidificar, né? Um jarro d'água, daí prepara o Evangelho, deixa o Evangelho separadinho, ou um livro de mensagens, ou ambos, né? Que você vai poder ler, né? Mas primeiro você faz uma prece. Você faz a prece para você sintonizar com aquela equipe espiritual que ela é responsável para ir na sua casa no dia, no horário marcado. Ela vai estar com você. Então você se propõe, né? Hoje, então, toda sexta-feira, às 9 horas, eu vou fazer o culto do Evangelho no Lar. A equipe espiritual que é responsável por auxiliar o seu lar, ela vai estar presente neste dia com você, tá? E ali você, então, vai fazer a sua prece para sintonizar com essa equipe espiritual, e essa equipe espiritual irá iniciar o trabalho espiritual de harmonização do ambiente, de fluidificação da água, não é? E também de fortificação energética daquelas pessoas que estão ali presentes. Então, você vai fazer a prece, vai abrir o seu livro de mensagens ou o seu evangelho, vai ler em voz alta e depois que você faz a leitura em voz alta, os comentários, não é? Nem sempre todas as pessoas gostam de comentar. Então, quem gosta de comentar, comenta. Quem não gosta, quem prefere ficar caladinho, fica caladinho. Aqui em casa, quando nós fazemos aos domingos, o nosso culto é no domingo às 11h30 da manhã, sempre está a nossa filhota, a Cleo, né, que vem estar com a gente, porque ela mora com a mãezinha dela e nos domingos ela passa com a gente. Então, ela já tem 10 anos, ela já está lendo para nós o Evangelho, né, Paulo? Uhum. Então, assim, é uma maneira das crianças irem participando. Se houver crianças menores, né, a gente colocava desenhos ali, ela ficava pintando. O importante é que ela esteja por ali, porque ela também vai estar recebendo, tá? E aí, depois que faz o comentário, aí faz o encerramento, então, com aquela prece final, e onde vocês, no final, vão tomar a água fluidificada, cada um tomando seu copinho, e o restante da água você vai guardar para ir tomando durante a semana, tá bom? Então, te convido agora para que a gente possa fazer a nossa prece. Vamos lá? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, aos amigos da corrente espiritual, socorrista de paz e amor. Levamos nosso pensamento ao nosso anjo da guarda. E neste momento, pedimos que nós possamos entrar em sintonia com esta equipe espiritual, harmonizando os nossos pensamentos, deixando de lado as nossas preocupações, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, o nosso mestre, nós damos por iniciado o nosso trabalho do Evangelho no Lar. Então, nós vamos ler então um trechinho, o Paulo vai abrir então para nós o Evangelho, e você lê um trecho que seja suficiente para o seu entendimento, tá?
que às vezes uma mensagem é mais longa, né? Às vezes é mais curta, mas o importante é que você consiga apanhar o sentido da mensagem. Então, vamos ler qual é que é a mensagem hoje. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Veja-se, introdução, artigo Publicanos, Portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como dá de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem, ele dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos, para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhes vêm em auxílio, e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos, e pronunciado com a própria boca a sua condenação. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Bastante informação.
Uhum. Bom, mas assim, vamos comentar, então, você pode deixar seu comentário aí, se colaborar com a gente, e o Paulo vai filtrar ali para a gente poder conversar também. Mas vamos conversar um pouquinho assim, aqui fala em mediunidade, né? Vamos pensar que você está chegando agora aqui no nosso canal e não sabe o que é mediunidade, né? Então, assim, para começo de conversa, mediunidade é aquela nossa condição, a nossa capacidade de nós nos comunicarmos com os espíritos desencarnados, principalmente, né? Mas também com os espíritos em geral, porque nós, encarnados, também somos espíritos. Então, a mediunidade é uma faculdade de comunicação, mas principalmente a comunicação espiritual. Bom, ali fala, não são os sãos que precisam de médico, e sim os que, na verdade, são doentes, não é? E Deus nos deu a mediunidade como um remédio, vamos dizer assim, não é? Quando ali no Evangelho coloca que Deus nos outorgou a faculdade da mediunidade para os retos, né? Para os fortificar e para os viciosos, para os corrigir. Por que ele está falando que através da mediunidade o espírito vicioso poderia se corrigir? Porque vamos pensar, nós sabemos que aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então, se você, por exemplo, recebe uma informação diretamente do plano espiritual e através, vamos dizer, de uma mediunidade através da fala, que você vai falar ou você vai escrever aquilo, você está recebendo aquela possibilidade de, em primeira mão, absorver o conteúdo. Como é que você fica? É uma situação que você já está, de alguma maneira, predisposto a aceitar, porque foi você mesmo que recebeu aquilo, você mesmo que captou aquela mensagem. Então, desta forma, Deus te possibilita, como diz ali no Evangelho, Deus te possibilita a não ter que buscar longe de você a possibilidade da sua própria cura. Ele te coloca nas mãos. E como é que ele te coloca nas mãos? Ele te coloca através da mediunidade, tá? Ah, mas então assim a mediunidade é uma coisa maravilhosa que poucos têm. Não, ao contrário. Justamente está dizendo que é dado indistintamente a bons e maus, a ricos e pobres, a todos. Todos nós, a grande maioria tem mediunidade. Por quê? Porque é justamente essa faculdade que Deus nos proporciona para que nós possamos nos melhorar. Mas, Grace, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade. Eu sou surda, muda, cega, eu não ouço espírito, eu não vejo nada. Já não teve um pressentimento de que alguma coisa estava por acontecer e realmente aconteceu? Já não teve um sonho com algum desencarnado da sua família que, enfim, lhe deu algum tipo de notícia e que você percebeu que aquele sonho era um sonho real? A mediunidade é isso. Ela tem diferentes variações e graus, mas ela nos é dada de forma a todos, que todos possamos nos usufruir dela para nos melhorarmos, tá? Temos alguma pergunta, alguma coisa? Ainda não. Ainda não, ok. Então vamos seguir adiante. Bom, de qualquer maneira, quando Jesus nos fala que não são os sãos que precisam de médico, ele quer nos dizer que quando eu tenho mediunidade, de alguma maneira, na grande maioria das vezes, eu estou precisando daquele remédio. Existe até uma passagem que conta, né, que houve um espírito que estava em grande endividamento e que ele pediu, então, para os mentores que estavam preparando a sua reencarnação, que ele queria vir num corpo muito deformado, porque ele queria realmente se livrar daquelas dívidas que ele tinha e ele queria expiar e passar evoluir mais rapidamente. E os mentores disseram para ele que não, porque ele não tinha condições espirituais e psíquicas de assumir uma prova, uma expiação tão grande quanto aquela.
mas que ele iria sim ter a possibilidade de se melhorar e de evoluir, mas seria dado um outro tipo de prova para ele. E qual seria a prova? A mediunidade. Então ele veio como médium para auxiliar, porque no momento em que você tem a mediunidade, você foi destinado a fazer o bem através da sua mediunidade. Dessa forma, a mediunidade é uma das maneiras de você poder fazer o bem, fazer a caridade, tá? Me lembrei de uma situação que uma senhora comentou comigo, uma senhora amiga, sobre, se não me engano, um chefe de igreja, não sei nem qual era a religião, tá? Muito triste porque esse chefe de igreja tinha decepcionado os fiéis, tinha sido pego num escândalo muito grande. Vocês devem até saber, eu não sei porque eu realmente não acompanho televisão, não acompanho noticiário, então não sei realmente de que se trata. E ela estava muito triste com isso. Bem, o que acontece? Será que a mediunidade só existe no meio dos espíritas e no meio do espiritismo? Claro que não. A mediunidade é dada indistintamente, como diz o Evangelho. Então, se você está na Igreja Católica, você vai ter médiuns dentro da Igreja Católica. Se você está na Umbanda, você vai ter médiuns. Se você está no budismo, você vai ter, porque é dada a todos. E o que acontece? Nós temos que já vamos comentar. Nós acabamos nos ligando aos espíritos de acordo com nosso grau de moralidade. Então, se os meus pensamentos são bons, se minhas ações são boas, eu vou ter o quê? Uma sintonia com os espíritos superiores. E é isso que destina o médium ser um médium bom ou não. É a assistência espiritual que ele tenha. O que acontece quando uma pessoa de grande religiosidade, digamos assim, é descoberta ou é pega numa farsa? Bom, ela pode sim ter se envolvido de forma errada e se desviado do caminho, porque exatamente como diz o Evangelho, não tem uma das faculdades que nos foram dadas que a gente não abusa. A gente fala demais, a gente abusa dos nossos olhos, a gente abusa de todas as nossas faculdades, então também da mediunidade. E acabamos nos tornando vítimas e presas de espíritos inferiores que muitas vezes acabam levando à ruína até mesmo um chefe religioso que deveria ter realmente um papel importantíssimo de dar o exemplo. E ele cai, assim como nós temos, infelizmente, a situação de alguns médiuns que também perderam a mediunidade e se viram joguetes de espíritos inferiores. Vamos ver o que temos aqui a comentar. Vamos. Tem duas perguntas. Perguntas? Tem duas perguntas. Mas não era para pergunta, gente, era para comentário. Que tu mais ou menos já respondeu. Gente, eu não sei se eu vou saber responder, tá? Tá, vamos lá. Por que alguns têm mediunidade? A maioria de nós temos mediunidade. Acontece que alguns têm mediunidade um pouco mais ostensiva, né? Então, são pessoas que já têm, digamos, aquela tarefazinha de fazer o bem através da mediunidade. A gente não tem só a mediunidade para fazer o bem, a gente pode fazer o bem ajudando uma pessoa a atravessar a rua, dando um conselho, ouvindo alguém, sendo tolerante com uma pessoa irritada, né? Mas aquele que tem essa mediunidade, que vê espíritos, que ouve, né? Ele tem uma tarefa junto com a caridade que ele precisa praticar na mediunidade. Eu acho que é isso aí que ele queria saber, não sei quem queria saber. E a outra pergunta é na verdade é uma pergunta dupla, se o médium é uma pessoa especial ou se ele é uma pessoa privilegiada. O médium, segundo ali o Evangelho, né, pessoal? O médium seria privilegiado no sentido de receber essa oportunidade de ter a informação vinda dos espíritos.
Mas, por outro lado, ele não tem nada de privilegiado, porque normalmente quando se recebe a mediunidade, é uma tarefa que nós temos a cumprir. Ou seja, através dessa tarefa, muitas vezes nós vamos nos desendividar de nosso passado, de ações menos dignas. Então, nos é dada a oportunidade da gente poder resgatar as nossas falhas através da mediunidade. Então, nem uma coisa nem outra. É uma bênção por a gente poder receber a mesma coisa que a pessoa que recebe um trabalho, né? É bom trabalhar? É bom trabalhar porque vai ganhar, mas não é tão fácil trabalhar. Mais ou menos assim. Mais alguma coisa? Não. Bom, então assim, só para a gente encerrar, não sei como é que está o nosso tempo aí, é importante que a gente fale ali sobre a questão da mediunidade, da assistência dos bons espíritos, né? Como é que nós vamos receber a assistência dos bons espíritos? É procurando ter uma conduta no bem. E como que nós vamos ter essa conduta no bem? Procurando sempre fazer uma autoanálise. Eu fiz certo? Eu fiz errado? Eu posso corrigir? Eu posso melhorar? Porque nós, na grande maioria das vezes, nós deixamos a desejar, infelizmente. Porque é da nossa natureza, aqui do nosso planeta de provas e expiações, que nós todos ainda sejamos criaturas, espíritos ainda muito frágeis, ainda não estamos num nível tão bom, né? Que a gente possa se orgulhar tanto assim das nossas ações. Na maioria das vezes nós somos muito orgulhosos e muito egoístas. E com essas duas coisinhas, essas duas características é que nós precisamos nos cuidar muito para não nos deixarmos embarcar nessa sintonia com espíritos que muitas vezes vão nos prejudicar. Por quê? Não é que eles nos prejudicam, é que nós damos abertura espiritual para que eles entrem em contato conosco e sintonizem e nós possamos realmente ser mal influenciados por eles, né? Mas a culpa é nossa, é nós que deixamos de nos conduzir no bem e aí acabamos sendo joguetes, né? Então é muito importante que a gente possa lembrar sempre de fazer a nossa prece pedindo que a gente fique esperto, que a gente vigie, que a gente possa estar atento, porque as pegadinhas são inúmeras. Às vezes a gente vai muito numa boa, mas ali tem uma pegadinha que a gente se desvia do caminho. Tem mais alguma coisa? Não. Não? Nada? E tu tem alguma coisa para comentar? Não. Para variar, né? Então tá bom. O Paulo não gosta muito de comentar, então, na verdade, aqui em casa quem comenta sou eu. E a Cléo também já comenta às vezes, né? Ela dá os pitacos dela e são bem legais, assim, porque as crianças também trazem uma visão, às vezes, bastante peculiar, né? E a gente pode aproveitar bastante. Gente, espero que a gente possa ter contribuído de alguma maneira, não é? E dizer que é um privilégio a gente sempre estar com vocês aqui nessa grande família, onde nós podemos multiplicar os nossos pensamentos e a nossa sintonia com Jesus, levando a mais lares, né? Através de vocês, essa equipe espiritual chega nos familiares de vocês e assim por diante. Então, nós vamos multiplicando a nossa grande família, a nossa rede aqui do Jesus em Família. Então, nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, agradecendo muito pela participação de vocês e também pela presença de todos. Quarta-feira tem mais e amanhã também temos a Paz e Amor virtual, às 15 horas. Quem quiser aproveitar e ver uma palestra, às 15 horas estará sendo transmitida também pela Paz e Amor virtual. Então, vamos encerrar agora, agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade. E neste momento, sabemos que benfeitores amigos estão levando a cada um de nós
aquilo que nós necessitamos para o nosso refazimento do nosso corpo físico, do nosso espírito. E vamos pedir pelos nossos familiares, pelos desencarnados. Vamos pedir por todos aqueles que trabalham na linha de frente da defesa dos doentes do Covid-19. Vamos pedir também pelos trabalhadores que pesquisam a cura e a vacina. E vamos pedir que nós possamos tirar proveito deste momento. Aprender com este momento. Compreender as nossas dificuldades e onde nós devemos nos esforçar para melhorar. Agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, por tudo de bom que temos e pela oportunidade dessa encarnação, nós vamos então encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, deixando um grande beijo para você que está nos assistindo, daí da sua casa, do seu estado, né? Tem muita gente que às vezes está fora do Brasil, e o nosso grande abraço para todos vocês. É uma honra a gente poder estar juntos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!